Meu nome é Renato Ferreira de Albuquerque, meu nome completo, né? O pessoal me conhece como Renato Albuquerque, que é o nome que eu utilizo. A minha profissão, eu sou jornalista e radialista, né? É a minha formação universitária, e moro no condomínio desde 1998. Sou proprietário, tenho meu escritório aqui, ó, a minha estrutura toda aqui montada, estou todo dia no condomínio e estou sempre à disposição dos moradores. Regis, o que acontece é o seguinte, na verdade, alguns anos atrás, nem me passava pela cabeça ser síndico. Tá? Eu era presidente da Associação dos Moradores, nós fazíamos um trabalho social no condomínio, esportivo, cultural, enfim. E quando o senhor síndico entrou na ocasião 2012, que foi a primeira eleição dele, automaticamente ele passou a perseguir a Associação dos Moradores. Isso começou logo que ele entrou. Então ele tentou tomar nossa sala, ele entrou com um processo contra a sala da associação. As pessoas não sabem, ele tentou quebrar a parede que dividia a associação, e do lado nós tínhamos uma sorveteria, e essa sorveteria, é claro, o dono lá da sorveteria, talvez até, vamos dizer, ali, com a informação do síndico, disse que efetivamente a parede estava ocupando um espaço da sorveteria, o que não correspondia à verdade. Enfim, ali começou uma verdadeira batalha para que nós mantivéssemos a associação. E a partir dali, eu estou contando um pouco dessa trajetória para chegar na sua resposta, Regis, que você diz por que eu quero ser síndico e o que me levou a ser síndico. Então, toda essa trajetória levou a nós realizarmos no ano de 2016, anos 2016 e 2017, um abaixo-assinado de destituição do síndico, o senhor Luiz Junqueira, naquela ocasião. Nós ficamos o ano inteiro fazendo a coleta de assinaturas para realizarmos uma assembleia de destituição. Pois bem, isso levou a quê? Levou a um contato com o morador que até então, assim, por mais que eu já tivesse amizades e tal, ultrapassou todas as barreiras. Então eu passei a fazer ali, a partir daquele contato com os moradores, uma verdadeira radiografia do condomínio, do portal. Aí as pessoas falavam para mim: Renato, ok, nós vamos fazer a assembleia de destituição, supondo que nós alcancemos esse objetivo. Quem será o candidato a síndico? Até aquele momento, para mim também era um ponto de interrogação. Eu também não sabia quem seria. Entendeu? Aí as pessoas, eu quero fulano, não quero cicrano, quero não sei quem, quero não sei quem. Até que na medida em que o movimento foi ganhando corpo, nós fizemos inclusive naquele ano 3 movimentos bastante participativos dos moradores dentro do condomínio, né? E alguns moradores começaram a falar para mim: Renato, por que você não é o candidato a síndico? Por que você não participa do processo? Porque o seu posicionamento aqui a gente tem gostado, assim, assado e tal, e nós gostaríamos de ter você como candidato. Então ali é que começou a abrir, vamos dizer assim, um cenário no sentido de eu me candidatar a síndico, e por isso em 2018 eu resolvo me candidatar justamente a partir dessa participação dos moradores. Certo. Eu gostaria de até aproveitar, e muita gente me perguntou na ocasião, né? Renato, você não participou da segunda assembleia que foi em fevereiro, você fugiu e tal. Eu não fugi. O que aconteceu é que normalmente, para quem acompanha bastante condomínio, sabe que
o senhor síndico, ele marcava sempre a assembleia no mês de janeiro. Então, como eu me programei com a minha família para uma viagem, e era uma viagem internacional, se fosse uma viagem próxima até voltaria, claro, sem problema, mas era uma viagem internacional que eu investi um bom dinheiro na ocasião para participar da assembleia de fevereiro do ano passado, porque em função do problema da primeira assembleia foi remarcada uma segunda assembleia, e nessa segunda assembleia não pude porque eu estava em viagem, mas deixei uma procuração assinada para um morador, o senhor Henrico, da fase 5, que levou essa procuração, me representando como candidato. E na ocasião dessa segunda assembleia, já que a primeira havia sido cancelada, né, a minha procuração então foi impedida em uma votação que foi feita no ginásio, justamente com a finalidade de impedir a minha candidatura. E consequentemente acabei não concorrendo. Então, noves fora, vamos dizer assim, eu concorri apenas uma vez até o momento, que foi no ano de 2018. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo, desde os 14 anos. Então, antigamente, né, a gente começava como office boy. Até antes disso, meu avô tinha um bar na região da Casa Verde e tal. Meu avô é de origem portuguesa. Então, estou contando isso por quê? Porque essa experiência profissional você adquire ao longo da vida. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, com 19 anos de idade, eu era auxiliar de recursos humanos numa empresa aqui na Lapa, uma metalúrgica aqui na Lapa. E naquela ocasião, o técnico de segurança da minha empresa, onde eu trabalhava, falou: olha, Renato, eu acho que você tem muita habilidade para lidar com as pessoas, eu vou te dar uma dica. Eu tô para sair da empresa e eu sugiro que você faça o curso técnico em segurança do trabalho, que é um curso que vai te dar um embasamento muito maior de relacionamento e tal, e você vai poder desenvolver essa aptidão que você tem de contato com as pessoas. E foi o que eu fiz. Eu fiz o curso e nesse período, a partir de 19 anos, eu passei a cuidar de uma empresa com 500 funcionários, onde toda a responsabilidade da empresa no aspecto da segurança do trabalho, e depois também me especializei em segurança patrimonial, passei a cuidar desses 500 funcionários nos dois aspectos, tanto no segurança do trabalho como segurança patrimonial. Então a minha experiência vem desde essa época. Hoje eu estou com 54 anos. Então, ao longo da minha trajetória, e aí eu entro na questão do jornalismo propriamente dito. Aí eu saí da empresa porque eu entrei no ramo jornalístico, que é a minha paixão profissional. E no jornalismo também trabalhei nas mais variados setores. Só saí agora recentemente, deixei um contrato grande de uma empresa na época da pandemia, por causa da pandemia, né? Que é uma entidade do Banco do Brasil, uma associação que eu atendi pela minha empresa. Eu tenho uma empresa de comunicação, né? Eu atendi essa empresa, uma das empresas que eu atendo, né, por 23 anos e meio, que é um clube de funcionários do Banco do Brasil, com cerca de 20 mil associados. E você imagina você atender 20 mil associados por 23 anos, fazer revista, atualizar site, fazer a comunicação da empresa, fazer a comunicação dos presidentes que passaram pela empresa, porque é como se fosse no portal. Vamos fazer um comparativo. Um clube, ele tem gestões diversas, são gestões de 3 anos. A cada 3 anos muda o presidente. Então você imagina que há 23 anos e meio eu passei por 8 presidentes, e os 8 presidentes me mantiveram no cargo, o que demonstra que eu tenho condições de ter esse relacionamento efetivo com grandes públicos e dos mais diversos níveis. Eu vou até te dar uma informação aqui em primeira mão, tá? Vou te trazer uma assim para todo mundo que está acompanhando. Na verdade, eu tenho já um estudo, um trabalho de nós trazermos 2 administradoras para o condomínio. Não só uma, mas 2. Simultaneamente. Exatamente. E por que 2?
Primeiro, por causa da transparência. Meu objetivo, como eu disse, Regis, é tornar transparente todo o processo. E aí eu não quero ficar com aquela pecha de que o cara se fechou lá com a administradora e ele quer comandar tudo. Não. Nós estamos fazendo esse estudo justamente com o objetivo de ter duas, porque uma pode contribuir com a outra e a outra contribui com a uma e ambas acompanharem uma o trabalho da outra, tá certo? Justamente com o objetivo de oferecer maior transparência, tá certo? E outra coisa que eu queria dizer, que é uma outra coisa que eu ouço o pessoal falando, bota uma administradora aí que ela resolve tudo. Não é isso. As administradoras, para a gente deixar bem claro isso, eu gostaria de ser bem didático nessa questão. A administradora, gente, ela faz a parte técnica, nada mais que isso. Quando o morador tem um problema, não é a administradora que resolve. Depois que passa pelo síndico, o síndico faz lá um acordo com o morador, isso depois vai para a administradora. Quem é o responsável pelo condomínio é o síndico. A administradora, volto a dizer, faz a parte técnica. Então, por exemplo, nós temos aqui um problema, sei lá, está tendo aqui um movimento dentro da fase 4 de barulho. Olha, Renato, eu estou aqui com um problema. Não é a administradora que chama o morador, não é a administradora que vai lá resolver a contenda, é o síndico. É o síndico que vai lá, gente, vamos conversar, chega aí, o que está acontecendo? Por que o cara está tocando até essas altas horas? Não existe uma regra aqui dentro do condomínio para ser respeitada, tal. Vamos chegar num acordo para que não haja, às vezes até o cara está tocando ali flauta o dia inteiro, mesmo dentro do horário, mas assim, vamos pegar mais leve, vamos chegar num acordo e tal. Quem faz isso é o síndico, não é a administradora. Outra coisa, tem uma rachadura num prédio qualquer aí, Renato, toma aí com um problema sério e tal. Quem é que resolve? É o síndico, que tem que ir lá ver a rachadura, chamar uma equipe de engenharia, saber o que está acontecendo tecnicamente. O síndico é responsável civil e criminalmente pelo condomínio. E não é a administradora. A administradora, volto a dizer, é um dos braços do síndico. Então a parte de edificações, a parte de manutenção, a parte de segurança, a parte de estacionamento, não é a administradora que coloca regras, é o síndico. Então, só pra gente, colocar os pingos nos is, porque eu fico vendo o pessoal comentar aí, não, põe a administradora lá e tá tudo bem. Tem que, na minha opinião, a administradora, ela torna mais eficiente e mais técnico o trabalho, tá certo? E você vai cobrar esse trabalho, muitas vezes, do síndico, o síndico vai repassar para a administradora essa cobrança. Mas quem faz isso, todo esse entorno, é o síndico. E tem que lembrar também que, mesmo com a administradora, existe o papel do síndico. O síndico não vai assumir, além do custo da administradora, vai ter também o salário do síndico, a não ser que o senhor abra mão. Não abro mão. Não abro mão. Então, né? E eu digo mais, Regis, por exemplo, como eu estou aqui trazendo uma proposta, só para dar um exemplo, tá? Já que você falou, primeiro que eu acho que a gente precisa profissionalizar. E para profissionalizar, na minha opinião, você tem que cobrar. Porque assim, amanhã o morador pode chegar para mim e falar, Renato, olha, eu acho que, por exemplo, podia ser melhor uma determinada situação aqui dentro. Eu estou ganhando para ouvir esse tipo de comentário também. Tá certo? Esse é o meu ganho também para ouvir esse comentário. E vamos ali tentar achar o melhor caminho. Quando não se cobra salário, a gente entra numa situação, na minha opinião, da seguinte possibilidade. Olha, o cara tá reclamando lá porque quer, eu não ganho mesmo. Tá reclamando do quê? Não tem que reclamar de nada. Eu não ganho. Além do que, muitas vezes, eu não estou dizendo que muitas vezes uma pessoa que se sujeite a não receber salário vai fazer isso, mas os exemplos são os piores possíveis nesse aspecto, que quando a pessoa não cobra salário, um vencimento qualquer, ela se acha acima do bem e do mal. Então você vai cobrar um negócio dela, ela vai ter todo o poder do mundo para chegar. É o seguinte, eu não vou fazer o que você está me pedindo porque eu não cobro. E você não vai ter moral para cobrar essa pessoa. Porque ele vai ter muito mais moral do que você. Para falar, você não me paga. Você não tem o direito de falar assim comigo. Porque eu não recebo o seu salário. Então, o salário, para cuidar de uma cidade como essa, eu acho que precisa ser bem pago. Profissionalizar-se realmente o condomínio.
E esse síndico, sendo uma pessoa honesta, correta, ele vai trabalhar para que o condômino reduza o custo dele de condomínio, e é esse o nosso objetivo. O senhor pretende contratar uma auditoria para o condomínio? Totalmente. De quanto tempo? É o que eu falei aqui, Regis, assim, tudo vai depender, para mim, assim, eu gostaria de fazer uma auditoria de toda a gestão anterior, né, das gestões, porque, né, um conjunto aí de 8 a 9 anos. 8 anos, Então, assim, agora, tudo vai depender de custo dessa auditoria, porque, assim, quanto maior o tempo que você vai auditar, mais caro fica. Sim. E como isso será dividido nessa composição. Tá certo? Então, o meu objetivo é auditoria, para mim, tem que ter de qualquer jeito. E o senhor sabe quanto que está? O senhor tem uma ideia de quanto será o custo dessa auditoria? Não tenho essa ideia por enquanto. Ainda não tenho. Vai ter um impacto sobre a gente também. Sem dúvida, né? sem dúvida. Estou perguntando para os candidatos. Uns falam de 5, uns falam de, no mínimo, 12 meses. Essa questão, Regis, por exemplo, que nem eu coloquei da administradora, né, eu falei de 8 a 20, ela tem uma abertura bastante considerável. Agora, a auditoria, eu acredito que o valor, ele fecha um pouco mais. E aí, o que acontece? Eu conheço empresas também, já entrevistei auditores e tal, mas qual que é o risco de nós, por exemplo, falarmos de um valor? Você começa a direcionar, entendeu? Então, em algumas questões, é melhor a gente abrir, por exemplo, uma concorrência, né? Olha, nós temos 3 empresas desse porte, X tal, porque quando você fala, por exemplo, vai ficar R$50 por apartamento, por exemplo, né? O custo de uma auditoria, por exemplo, né? Aí a empresa já vem com essa proposta, entendeu? E amanhã a gente quer fazer justamente uma abertura de concorrência e vamos abrir os envelopes, saber qual que é o custo-benefício melhor, qual que é o serviço melhor e tudo mais. Então, assim, o oferecimento da proposta será feito, isso será aprovado em assembleia também, eu não tenho poder para aprovar isso sozinho, será colocado em assembleia e quem vai determinar são os moradores, tá? Uma outra coisa que é bom lembrar é o seguinte, eu não vou correr atrás de procuração para aprovar isso ou aquilo. Na minha gestão, eu sendo eleito, todas as assembleias, me comprometo aqui, Regis, nenhuma assembleia eu irei correr atrás de procuração. Olha, tinha 20 pessoas só, Renato, mas só 20 aprovaram. Aí eu vou falar para você, morador, ao longo de toda essa trajetória aí que nós tivemos, tinha 500 votos, né, lá para um determinado assunto, mas quem aprovava isso era uma única pessoa. Se nós tivermos 20 pessoas numa assembleia, serão 20 cabeças que estarão ali discutindo um assunto. E discutindo de forma real. Não é chegar com aquela tonelada de procuração e dizer, olha, nós vamos ter auditoria porque está aqui aprovado. Não, eu não farei isso. Acho que isso seria desleal da minha parte. E as pessoas que estiverem conosco vão ter que descer. Se elas quiserem, por exemplo, eu sou a favor da auditoria, vou descer para aprovar. Vai ter que descer, porque se a turma do contra descer para dizer eu sou contra a auditoria e a turma que é a favor não descer, vai ganhar a turma do contra. Eu vou fazer, né, como o pessoal diz aí na religião, lavar as mãos. Eu vou fazer o papel de intermediador. Quem vai dar a decisão são os moradores. E pode ser de forma digital isso? Através do voto digital? Olha, a tendência hoje é cada vez mais todas essas votações ser de forma virtual, né, digital. Então, nós vamos trabalhar muito nessa questão virtual. Você se compromete a isso? Me comprometo totalmente. Nós vamos ter, quando houver necessidade de haver uma discussão pessoal, presencial e tal, teremos. Mas a grande maioria das votações serão virtuais. Os documentos serão disponibilizados, os balancetes serão disponibilizados mensalmente. Isso estará, inclusive, registrado nos contratos que nós vamos fazer com as administradoras. Podem ter certeza, porque os balancetes serão disponibilizados pelas administradoras.
Mas o senhor não acha meio perigoso afirmar uma taxa? O senhor pode até dizer que vai reduzir, agora dizer que é de 30% a 50%, o senhor não acha perigoso, sem saber ao fundo como é que está a situação no condomínio? Não, eu vou te explicar. Está numa enrascada lá e... Não, eu vou te explicar o que nós vamos fazer. Se tem uma enrascada no meio, a gente vai ter que ir lá analisar e tal. Mas assim, eu digo que nós tivemos acesso ao processo do ex-contador da empresa Sampaio, né? Foi um processo que foi divulgado aí pelo próprio condomínio. E dentro desse processo, há ali informações que nos ajudam a chegar nesse cálculo que eu passei de no mínimo 30% de desconto, não, de economia que nós vamos fazer futuramente. Por quê? Quem puder olhar o processo com muita profundidade ali, com detalhamento, vai ver, volto a dizer, nada contra os funcionários, mas há ali valores que chegaram à casa dos 2 milhões de reais no ano de 2018 de pagamentos em prêmios, gratificações e cargos de confiança. São 2 milhões de reais. Então, vamos começar por aí. Se eu falei para você, Regis, que nós temos uma receita de cerca de 25 milhões de reais, se nós eliminarmos essas taxas, essas gratificações, esses cargos de confiança e essas, não sei como que a gente poderia chamar, benesses, enfim, né, que são pagas a esses colaboradores, nós já eliminaríamos aí. Eu não estou dizendo que eu vou tirar de cara isso, porque eu vou precisar de uma assessoria jurídica para tomar essa atitude. Mas tenho certeza que nós vamos trabalhar nesse aspecto, vai ser o primeiro ponto, é verificar de onde vem o pagamento dessas gratificações e desses cargos de confiança. Mas voltando à sua pergunta, Regis, essa vai ser uma das nossas... Então, por exemplo, aí 2 milhões de gratificações, prêmios e cargos de confiança. Isso nós já chegamos a praticamente 10% do que o portal arrecada em um ano. São 2 milhões. O portal arrecada de 25 milhões a 30 milhões, são cerca de 10% daquilo que é arrecadado, tá certo? Uma outra coisa que nós vamos fazer é utilizar as leis hoje de combate à corrupção. Houve ali uma série de mudanças que penaliza hoje de maneira muito mais rigorosa as empresas que se envolvem em corrupção. Nós vamos fazer um apanhado geral das empresas que prestam serviços hoje no condomínio e se elas estiverem em qualquer situação que envolva questões de corrupção, nós ali teremos poder para romper o contrato. E, consequentemente, vamos fazer novos acordos, novos contratos com outras empresas. Bom, só para finalizar, esse é um outro item. O terceiro item que nós vamos fazer é criar o portal da transparência. O que é o portal da transparência? Todos os contratos, inclusive nós vamos avaliar a possibilidade de divulgar os salários dos funcionários no portal da transparência do Portal dos Bandeirantes, né? Todas as informações no portal da transparência. E por que eu estou falando que esse portal da transparência vai trazer também redução de custo? Porque os organismos internacionais de combate à corrupção mostram que todos os governos que têm portal da transparência, que trabalham com uma gestão transparente, conseguem reduzir os valores de contratos das mais variadas empresas. E isso eles levam em consideração que todo esse trabalho gera uma economia de 20% em todos esses contratos. Tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar. E para finalizar, quando eu disse que nós vamos alcançar de 30% a 50%, eu não quero dizer que no primeiro mês que nós, vamos supor, nós sendo eleitos, no primeiro mês nós vamos conseguir reduzir esse valor. Nós vamos trabalhar
para essa redução com todas essas características que eu passei. Eu acredito que com um bom trabalho, se nós chegarmos no primeiro ano, pelo menos no primeiro ano, com 10% de redução, que nos permite economizar R$250 mil por mês e mais de 2,5 milhões no ano, e consequentemente R$80 a menos no bolso, ou melhor, a mais, né, no bolso do condômino, vai sobrar R$80 no bolso do condômino, certamente nós já teremos atingido um primeiro patamar. E é essa a nossa luta. Será que no segundo ano, no final, a gente já consiga chegar pelo menos nos 30%? Olha, Regis, assim, dentro dessa configuração que eu te passei e com as medidas que nós vamos tomar, eu tenho certeza que a gente vai reduzir os 30, é certeza que nós vamos chegar. Porque eu não estou falando só por mim, como eu sou jornalista, Regis, então, por exemplo, eu entrevisto, eu converso com muito advogado de condomínio, com muita administradora, com muito gestor de condomínio, e pelos valores que eu passo para eles, com cálculos que a gente faz junto, dá para chegar nos 30%. Sou contra. Por quê? Sou contra porque, na verdade, a gente tem toda a nossa legislação foi construída com base, eu estou dizendo do ponto de vista legal, tá? Ela foi construída dentro de uma convenção e 5 convenções. Acho que muita gente não sabe disso. Aí as pessoas falam também, precisamos mudar a convenção. Não é preciso mudar a convenção, é preciso mudar as convenções. Porque nós somos regidos por uma convenção geral e 5 convenções de fases. Todas as convenções de fase seguem praticamente o que diz a convenção mestra, convenção geral, que tem as mesmas situações de eleição, de conselho, de não sei o quê, de atrelamento ao condomínio, do mesmo CNPJ. Então, assim, para a gente mudar essa configuração, eu acho que só do ponto de vista jurídico vai um tempo aí bastante razoável. Acho que a gente pode pensar de uma forma que, assim, por exemplo, como eu trouxe essa ideia, por exemplo, das 2 administradoras. Supondo que futuramente a gente chegue daqui a um ano e fale, pô, bacana, valeu a pena, foi legal. Que tal a gente começar a trabalhar na parte prática de ter uma administradora para cada fase? Tá certo? E aí você começa a pensar não numa separação, como você disse, né? Individualização, que fica melhor. Numa individualização. Não vamos pensar na individualização jurídica falando, mas numa posterior individualização administrativa, e depois também poder mudar a convenção dentro de um cenário mais seguro, onde, vamos dizer, a fase 1 tem a administradora e o subsíndico que pode vir a ser síndico, tá certo? E a mesma coisa na 2, na 3, na 4, na 5. Quer dizer, você vai estar muito mais calçado tecnicamente e na prática mesmo, para tomar uma decisão de uma individualização. Eu digo o seguinte, da noite para o dia, você pensar em individualização, é uma loucura, você vai ficar dando murro em ponta de faca, vai ter aí processos dos mais variados, porque você não tem segurança jurídica para isso. Um morador que ele entre com uma ação e fale o seguinte, eu sou contra essa individualização, você vai começar a trazer processos e mais processos para dentro do condomínio, e isso vai ficar inviável economicamente falando. Então, eu sou contra essa individualização de uma maneira juridicamente falando. Agora, ela pode ser feita de maneira paulatina, de maneira pragmática, para que nós alcancemos lá na frente, quando todo mundo estiver seguro assim, pô, tá bacana isso, gostei, nós temos uma administradora própria, um síndico próprio, depois já com algumas mudanças na convenção, né? E falar, olha, estamos seguros, os moradores estão contentes com essa forma de administração, aí se dá o checkmate nessa possível individualização.
E a questão, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, eu não sou contra a procuração, aquela procuração onde eu vou viajar, eu estou doente e quero participar de uma eleição. Então eu vou, de livre e espontânea vontade, levo a minha procuração até a pessoa que vai me representar nessa Assembleia. Eu não sou contra isso. O que, na verdade, não é nem questão de ser contra ou a favor, e é ilegal, aí nós vamos falar de uma questão que é ilegal, o síndico ou qualquer pessoa se utilizar da máquina administrativa para fazer uma coleta de procurações. Aí não tem como a gente levar em consideração votos que são obtidos dessa maneira. Tá certo? É ilegal a forma como é conduzido esse processo de coleta, inclusive utilizando-se de funcionários. Eu entendo que o funcionário, para se indispor com o síndico, seja difícil. Eu não estou nem culpando aqui os funcionários. Tá? Eu sei que muitas vezes o funcionário ele está ali para atender a às vezes uma ordem, né, do síndico ou de quem quer que seja que esteja no conselho, como nós acabamos de falar. Agora, isso não é correto e com relação a isso que eu me coloco sempre que eu falo de procurações. Tá. O senhor tem alguma proposta? Tem uma proposta, inclusive eu coloquei também no meu programa uma nova forma, uma forma mais dinâmica, né? Hoje a gente sabe, eu mesmo enfrentei vários problemas aqui para entrar com carros de familiares, com carros de amigos, muitas vezes eu com meu carro parado, quebrado e não tinha a tag para entrar e tinha que ir lá fazer um requerimento para aprovar não sei o que, parecia a repartição pública esperando aprovação e tal. Então, para mim é um dos grandes problemas aqui e que pode ser resolvido de maneira mais, assim, não vou resolver da noite para o dia, mas nós vamos trazer algumas empresas que têm esse expertise para fazer com que, por exemplo, o proprietário do veículo e do apartamento tenha ali um cartão, por exemplo, um cartão magnético, onde o carro dele, por exemplo, está no conserto, ele quer usar o carro do irmão e que não pertence, que não tem tag, ele vai lá, pega o cartão, né, passa na cancela, esse cartão autoriza a entrada dele com o carro que ele tiver. Ele quer usar o carro do vizinho, da mãe dele, ele pega o carro e fala, você me empresta seu carro, eu vou lá no condomínio e já volto. Hoje a gente não tem essa mobilidade. Aí o que acontece? Você fica com a sua vaga lá parada, às vezes 10, 15, 20 dias, porque você não pode usar o carro reserva, o carro do amigo, o carro do irmão, porque o condomínio coloca uma série de burocracias para isso, sendo que há sim logística para a gente facilitar a vida do morador e usar essas vagas ociosas. Uma coisa importante também, já que você falou, é que assim, até recentemente, né, se você permitisse alguém entrar no condomínio, com a sua autorização, você morador, você tinha um limite de 15 minutos. E se você passasse desses 15 minutos, você era multado. Então, essa multa nós vamos acabar. Ah, olha, não cabe mais carro. Mas aí não dá para fazer mais, assim, não dá também para, né, criar vaga do nada. A gente vai tentar ver aqui na região, fazer parcerias e tal, não dá para falar nada aqui assim de uma hora para outra. Mas, assim, a ideia é facilitar a vida do morador. Quando ele tem uma visita, quando ele quer usar a vaga dele, às vezes, a vaga dele, por exemplo, o marido está viajando, a mulher está viajando, a vaga está ociosa, está vindo um amigo, um parente, o cara não pode usar a vaga dele. É um absurdo isso. Entendeu? Então você tem a sua vaga, aí o cara tem que ficar lá na fila da Rua do Pastorinho esperando para entrar. Não, se ele tem um cartãozinho, ele entra, já vai direto na vaga, pode entrar que a vaga, pode usar minha vaga. Acabou. Então você vai eliminar aí essas vagas ociosas e facilitar a vida do morador. Se você puxar na história aí dos últimos anos, nós sempre tivemos um candidato único. Não é. As pessoas falam às vezes algumas coisas que não condizem com a realidade. Por exemplo, o Antônio Carlos, que é também candidato de oposição nessa eleição, ele foi o primeiro candidato de oposição ao Luiz. Logo
Na primeira eleição da primeira gestão do Luiz, né, no final da primeira gestão, o Antônio Carlos foi o único candidato de oposição. Na segunda, foi a Lúcia, a única candidata. O Antônio Carlos e eu, naquela ocasião, eu também fui candidato ali, mas não fui candidato com o objetivo de me eleger. Foi em 2016, se eu não me engano. Havia ali o senhor síndico, o senhor Luiz Junqueira, na ocasião, ele colocou uma regra na Assembleia que só podia falar quem fosse candidato. Na hora ele criou essa regra e não permitia que ninguém falasse no microfone se não fosse candidato. Então, eu não tive nem voto nenhum. Eu me candidatei a síndico só para falar. E, se eu não me engano, o Antônio Carlos também fez isso. Mas a candidata principal foi a Lúcia. E vocês apoiavam ela, né? Eu apoiei a Lúcia nessa ocasião. Apoiei a Lúcia. Na primeira, apoiei o Antônio Carlos. Na segunda, apoiei a Lúcia. Na terceira, eu fui o candidato. Foi em 2018. E em 2018, eu fui o único também. Na 2018 não houve composição e não houve outros candidatos. Tanto é que nessa Assembleia não participou, nem o Antônio Carlos não estava nem na Assembleia nessa ocasião. Estou falando, não estou desmerecendo nada, mas estou dizendo que não havia ali uma candidatura. Agora em 2020 eu concordo. Houve uma divisão, aí surgiu um novo nome, que até então eu também não conhecia, o senhor Márcio Marini, que é né, da fase 5, e o Antônio Carlos também estava lá, e eu. Então nós somos os três, nós não conseguimos realmente compor, e houve toda aquela confusão e tal, acabou não tendo eleição. Então, só para concluir, aí o que aconteceu? Como eu fui viajar, a minha procuração não teve validade, ou seja, um candidato a menos. O Antônio Carlos também não foi concorrente, candidato a menos. Sobrou quem? O senhor Márcio Marini. Então, se nós levarmos em consideração isso, nós tivemos um único candidato na última eleição, que foi o senhor Márcio Marini. Então, vamos de novo fazer a trajetória. A primeira eleição, nós tivemos um único candidato, Antônio Carlos. Na segunda, uma única candidata, a Lúcia. Na terceira eleição, um único candidato, que fui eu. E na quarta eleição, um único candidato, que foi o Márcio Marini. No final das contas, acabou sendo um candidato. Nesse momento, realmente não houve essa composição. Então, o que o senhor está dizendo é que a oposição é unida, foi unida durante todos esses anos, mesmo tendo vários candidatos, no final das contas representavam uma oposição contra. Então hoje, qual que é o seu relacionamento com os outros candidatos? O senhor tem um relacionamento, não tem? Tem aquele que o senhor tem mais afinidade, aquele que o senhor tem menos? Olha, eu tenho um bom relacionamento com todos. Até outro dia o pessoal da oposição veio conversar comigo. Assim, não conversar no sentido de compor, não, porque não é, eu quero dizer no sentido de nós te respeitamos, Renato, como um candidato forte, como um candidato que representa bem o condomínio, nesse sentido, não em termos de composição, mas pessoas que me respeitam mesmo na situação. Dentro da oposição, eu tenho encontrado, eu acho que hoje a nossa campanha realmente é muito boa e isso acaba... você encontra resistência dentro da oposição. Não posso mentir para as pessoas que me seguem. Tem sim hoje resistência, porque as pessoas acabam entrando num cenário de que assim, ou eu ou ninguém, entendeu? Então, dentro... O relacionamento é bom entre vocês. O relacionamento é bom. Agora, dentro desse cenário também, eu sou uma pessoa que eu não gosto de comportamentos radicais. E quem, na verdade, vier somar, para mim é bem-vindo. Agora, chegar, bater na mesa, dizer que isso não é assim que querem e tal, aí realmente não dá para compor, não. Exatamente. Olha, Regi, na verdade, assim, se você pegar os meus comentários no Face, em grupos de WhatsApp e tudo mais, é assim, quando as pessoas se colocam, às vezes, de uma maneira desrespeitosa, elas quebram um código de ética, na minha opinião. Então, assim, a forma que eu lido com isso é uma forma, às vezes, forte, né? A pessoa pode falar, olha, o cara tá passando o limite, mas eu não passo do limite. O que eu faço
é mostrar para a pessoa aquilo que efetivamente é, como aqui você me colocou aqui em várias situações, né? E eu respondi sempre com educação e respeito. Agora, se eu chego lá, a pessoa começa, Renato, você é isso, você é aquilo, começa a me atacar de forma gratuita, aí simplesmente eu falo, olha, realmente vamos parar por aqui, porque assim, eu tenho certeza que o condomínio amanhã ele vai conversar comigo com respeito. Porque se ele chegar também batendo na minha mesa e falar, Renato, você é isso, você é aquilo, fala, gente, peraí, não é o momento agora, vamos tomar um cafezinho, sabe? Vamos relaxar. Porque uma coisa é você tá no Facebook lá, o cara vem e te dá aquela lascada que você fala, meu, o que tá acontecendo? Você coloca uma proposta e de repente a gente sabe que tem muita coisa também encomendada nesse meio, né? Justamente que faz ali o papel, né? Para provocar uma situação negativa para o candidato. Então, a minha postura nesse momento de deselegância, de falta de educação, será essa, porque eu não trato ninguém dessa maneira gratuitamente. Ninguém me viu, ninguém vai me ver tratando mal uma pessoa do nada. O cara tá gritando ali com a moradora. Nunca ninguém viu e nunca ninguém vai ver. Você tá dizendo pra gente que vai ter a melhor relação possível. Por isso você se compromete, porque eu vou cobrar depois, não só Total. eu, Regis, como um Total. todo, né? Total. Aliás, Regis, nesse aspecto, eu acho que a gente pode... Tem muita coisa que a gente pode fazer para amenizar também, para criar uma relação mais harmoniosa. Eu vejo as pessoas falando muito de tecnologia, a tecnologia é bacana, é legal, mas tem coisa que às vezes talvez não precisasse, por exemplo, esse identificador facial, eu não sei, eu não acho que precisasse chegar a tanto. Eu acho que o digital estava de bom tamanho, e estou sendo bastante franco aqui, porque tem muita gente que apoia, mas eu acho o seguinte, eu vou trabalhar muito a questão da humanização do condomínio, ao contrário. Eu acho que a gente precisa criar formas de um convívio melhor. Então faltam, é claro, com a pandemia, vamos até tirar essa época agora da pandemia, mas assim, a hora que a gente, se Deus quiser passar de toda essa fase negativa da saúde que a gente está vivendo, fazer campeonatos, talvez entre as fases, campeonatos de futsal, atividades culturais, gente boa do condomínio que de repente, o cara quer tocar flauta, vai tocar flauta às vezes num dia, numa apresentação em que nós vamos promover no ginásio ou num salão qualquer, numa atividade, promover teatro para as crianças, começar a ajudar na formação cultural das crianças. Então, o que eu quero dizer é que isso vai trazer também um maior convívio, um bom convívio, coisa que ao longo desse período, né, da gestão do síndico falecido, foi tudo caindo por água abaixo, como um efeito dominó. Nós tínhamos a associação, acabou. Nós tínhamos a lanchonete lá na esquina, acabou. Nós tínhamos a sorveteria, acabou. O cabeleireiro, acabou. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos esses pontos, tinha a pizzaria, acabou. Todos esses pontos de encontro foram sendo eliminados e, consequentemente, o convívio foi ficando um convívio desagradável no condomínio. Aquele é ligado ao fulano, não fala com ele não, que ele não é legal. Olha, o cicrano é ligado à oposição, à situação. Criou-se um ambiente... Hostil, exatamente. Criou-se esse ambiente hostil, muito boa palavra. E, consequentemente, a gente ainda hoje vive nesse ambiente hostil. E é esse ambiente hostil que eu quero quebrar. Para falar aqui com você, morador, condômino do portal, você pode ter certeza que eu, Renato Albuquerque, como candidato a síndico, e se eu tiver o seu voto, e eu tenho certeza que eu vou ter, e eu tenho certeza que eu vou ganhar, nós faremos um trabalho completamente diferente do que vinha sendo feito, um trabalho transparente, um trabalho participativo. Nós teremos as decisões tomadas pelos moradores. Eu gostaria de reforçar que o síndico é um representante dos moradores. Ele não é o dono do condomínio. Muitas pessoas, eu vejo até o pessoal falando, ele é o gerente
gerente, não é, a postura de um gerente é diferente, inclusive, do ponto de vista de uma liderança comunitária, de uma liderança de um condomínio. Papel este desempenhado pelo síndico é ouvir os moradores, e esse será o nosso papel como síndico, ouvir, contar com a sua participação, tanto que, como o Regis perguntou, quantas procurações? Eu não tenho nenhuma procuração, porque eu quero estimular você aí a participar das reuniões. Mas só tem 10 pessoas. Vai ser 10. Mas serão 10 pessoas decidindo, sendo que hoje nós temos uma que decide tudo. Até que as pessoas entendam, aí vem na primeira, vem 10, aí viu que a decisão não foi favorável a ela. Aí na próxima, ela vai falar, opa, deixa eu ir lá participar, porque senão as pessoas que são favoráveis a um determinado assunto e eu não sou, vão acabar ganhando. Então ela vai participar, seja de maneira virtual, que nós também vamos estimular a participação virtual, que é às vezes até mais fácil e mais prática para as pessoas votarem, tá certo? Com a disponibilidade, com toda a oferta dos documentos, seja de uma prestação de contas, seja de um projeto, seja de uma proposta de mudança em qualquer área do condomínio, tá certo? E aí eu gostaria de também, tem algumas propostas que eu deixei aí, que eu tô divulgando, né? Uma delas, por exemplo, diz respeito a uma questão que, na minha opinião, foi muito séria e que algumas pessoas acabaram deixando para lá, né? E que eu participei bastante naquele momento, que foi a retirada, por exemplo, do ponto de táxi do condomínio. Isso há, sei lá, 7, 8 anos atrás, ou até um pouco mais. E que foi retirado de maneira arbitrária também. Profissionais sérios, honestos, pessoas que trabalharam pelo condomínio e que chegaram aqui num determinado dia e viram o ponto de táxi jogado aqui nessa área vaga aqui da fase 4, ali jogado o ponto de táxi e os profissionais ali com cara de que eu vou fazer agora da minha vida, entendeu? Assim como foi também a associação trocado o miolo de chave, e tem um vídeo meu circulando por aí, onde eu um dia fui tentar entrar na associação, não conseguia mais, porque o miolo de chave da sala da associação havia sido trocado pela administração, e depois ainda tentamos voltar, mas não conseguimos mais porque a sala já havia sido ocupada pela administração. Assim, nós precisamos respeitar as pessoas que construíram esse condomínio, as pessoas que ajudaram a levantar esse condomínio, porque muitas vezes nós tivemos problemas aí com passageiros de táxi, aplicativo, que muitas vezes a pessoa era obrigada a ir lá fora para pegar um táxi, fora do condomínio, não fora aqui na geral, fora do condomínio, porque às vezes não era permitido entrar um táxi, porque não era permitido entrar um motorista de aplicativo. E nesse aspecto nós vamos trabalhar para trazer de volta também o ponto de táxi para dentro do condomínio, respeitando esses moradores que, como eu disse, criaram suas famílias aqui dentro também e foram extremamente desrespeitados, tá certo? Pessoas que tiveram num primeiro momento suas receitas cortadas de uma hora para outra. Então, assim como nós tivemos uma funcionária da associação que teve também o seu direito cortado de uma hora para outra, desrespeitaram a família dessa funcionária da associação, que também não pôde mais atuar porque a sala foi ocupada e não podíamos mais entrar porque foi cortada a luz, foi cortada a água. Bom, enfim, tem várias histórias aí que derrubaram também a associação. E vou fazer também contatos. Eu, como jornalista, eu entrevisto muitas autoridades, eu tenho muito contato com as autoridades também, sejam autoridades municipais, sejam autoridades estaduais, até federais, se for o caso, a gente pode entrar em contato. O objetivo é a gente trabalhar no sentido de obter alvarás e obter uma mudança de proposta, se os condôminos acharem por bem, de nós termos uma área comercial dentro do condomínio. É comum hoje os condomínios
terem áreas comerciais. E nós vamos trabalhar no sentido também de trazer essas áreas comerciais para dentro do condomínio. Quais serão esses segmentos? Não sei. Nós vamos avaliar, vamos analisar e ver o que pode ser feito. Por exemplo, a área do ginásio, que nós falávamos aqui da área do ginásio. Eu acho que é uma área que pode, ali no entorno da área do ginásio, também servir como área comercial. Desde que respeitados os horários, desde que respeitadas poluição sonora, poluição visual, de maneira que seja incorporado a arquitetura do condomínio, né, de maneira que fique dentro do contexto, né? Dentro do contexto do condomínio. Como eu falei das áreas verdes, da reposição das árvores que foram retiradas também, que serão devidamente replantadas. Uma outra coisa é que quando tiver leilão de apartamento, todos serão avisados, tá certo? Antes de final, ainda tem mais uma, rapidinho. A criação dos grupos de trabalho, tá? Porque nós tivemos uma época aí, a morte de alguns gatos, e quem acompanhou essa questão muito chocante para todos nós, eu também encampei um movimento naquele momento para a gente saber o que havia acontecido. Nós entramos com uma notificação no condomínio, pedi explicações ao síndico. Na ocasião, o síndico depois, como muitas coisas aconteciam assim, fez que não viu, não respondeu. E aí eu falei dos gatos porque vai ter o grupo Cães e Gatos, que aí também vamos ver quem vai cuidar dessa área. Olha, estão matando o gato no céu. Peraí, tem câmera de segurança, vamos ver quem está matando os gatos, quem é que está colocando comida ali envenenada para gato. Vamos buscar aí o cara que está matando, a pessoa que está matando o gato aqui no condomínio. Ninguém o gato não morre de bobeira, alguém está fazendo alguma maldade aí com esses gatos, ou com cachorro, seja lá o que for. Nós não vamos permitir isso de forma alguma. Tem esse objetivo. E também o grupo de responsabilidade socioambiental, que é o quê? Vamos criar grupos de manutenção e preservação e de áreas verdes, né? De coleta seletiva. Por exemplo, uma coisa que não tem aqui no portal, que eu acho que a gente pode começar a observar, coleta seletiva de eletrônicos. Eu não vejo. Os eletrônicos, eles têm um tratamento completamente diferente de outros tipos de lixo. Coisa que a gente não tem. E é uma coisa que também não é tão difícil da gente começar a pensar em ter uma lixeira para eletrônicos. Uma outra coisa, as lixeiras, uma coisa básica que não tem nas lixeiras e que tem em outros condomínios aí, lixeiras muito mais atuais, vamos dizer assim, onde você não precisa encostar, não precisa levantar a lixeira com a mão. Tem como é que eu posso dizer? Não é uma manivela. Pedal. Um pedal, exatamente, um pedal. Você pisa no pedal e a tampa da lixeira abre. Mesmo lixeiras enormes, você tem esse pedal. Coisa que não tem no portal, entendeu? Então, é o que eu falo, não adianta você pensar em colocar o reconhecimento facial, mas não ter uma coisa básica que é um pedal, como me ajudou aqui o Regis, sem necessariamente você precisar colocar a mão na lixeira, entendeu? Que é uma coisa que, assim, é uma coisa natural, que já se usa em muitos condomínios, tanto nos de alto padrão, como nos de padrão médio. E que tudo isso, na verdade, com tudo isso que eu falei, né, inclusive com a redução do condomínio, que nós vamos reduzir o condomínio, nós vamos reduzir, tenha certeza disso. Com tudo isso que eu falei, os nossos imóveis serão muito mais valorizados. Então a gente precisa reavaliar a nossa postura como cidadão. Não adianta a gente ficar falando que em Brasília só tem corrupto, não adianta a gente falar que na prefeitura só tem corrupto, no governo do estado só tem corrupto, se a gente, dentro da nossa casa, não faz o nosso papel como cidadão. E o nosso papel é ser transparente nas nossas atitudes. E se eu não for, estou falando aqui, vocês poderão me cobrar. A minha gestão, assim, eu começando, vai ser 1 ano. Vocês sabem disso. A gestão agora é de 1 ano. Porque houve uma interrupção na gestão do síndico falecido, em função, claro, do falecimento dele, e nós temos 1 ano para completar. Então, quer dizer, daqui 1 ano, se vocês falarem o Renato não serve para ser síndico, a eleição, tenho certeza, será aberta. Será aberta para todos. Então vai lá, quem vai ser o candidato? Eu vou votar no candidato da oposição, Renato. Não tem
tenho nenhum problema com isso. Eu não nasci para para me eternizar em cargo nenhum. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, eu sou jornalista, sou radialista e continuarei sendo. O meu objetivo, eu estarei síndico, mas continuarei sendo jornalista e radialista. Quem falar para mim, Renato, mas agora você é só síndico. Não. Eu continuarei sendo jornalista, eu tenho as empresas para quem eu presto serviço, eu tenho um programa de rádio, eu tenho um programa de TV web que eu também faço. Claro, eu vou estar aqui todos os dias, vou atender os moradores, mas continuarei fazendo o meu trabalho. Então, assim, para finalizar, o meu objetivo é humanizar o condomínio por um portal melhor. Conto com o seu voto, conto com a sua postura de voto presencial, de maneira virtual, que eu acredito que vai ser a eleição, para que a gente possa efetivar essas mudanças que eu acabei de dizer aqui e que eu, ao lado de vocês, iremos proporcionar ao Portal dos Bandeirantes. Contem comigo e espero aí uma votação recorde para que a gente mostre o poder dos moradores e que no dia da eleição, que acredito que estão falando aí que vai ser dia 30 de janeiro, a gente possa já começar a planejar um novo condomínio. Vem com a gente!